Vou tentar ser bem rápido com os vídeos, tá? Esse vídeo eu vou estar colocando ele no YouTube para poder facilitar com que as pessoas que da igreja onde eu congrego aprendam a mexer na mesa e outras pessoas também para poder tirar dúvida. Então, estou ensinando algo que eu aprendi, não tem nenhum profissionalismo por trás, nada do tipo, tá? É da forma que a gente usa, da forma que a gente aprendeu e que funciona aqui dentro da igreja apenas. Vamos explicar por partes. Essa é a forma geral de você enxergar a mesa, tá? Então aqui você consegue enxergar individualmente, tipo os canais. Na verdade, em grupo, né? Você consegue enxergar o grupo inteiro do canal, do 1 ao 36, em uma única tela. E você consegue enxergar todo o subgrupo, todo o VCA, todos os seus auxiliares, a sua PA e o banco de efeitos, tá? E multigrupo, que você consegue estar definindo eles aqui. Então você consegue fazer um controle tanto dos seus masters quanto também o volume individual de cada canal que você tenha, tá? Então essa parte é muito simples de entender. Então aqui, por exemplo, você tem um mute, que é o mute do seu canal inteiro, tá? Então você muta basicamente a PA da igreja, não vai sair som nenhum na PA da sua igreja se você mutar ela aqui na cabeça, tá? Esses mutes aqui também, você está mutando basicamente o retorno, você está mutando o auxiliar do púlpito, tá? Fiz algumas definições aqui. Púlpito, monitor dos músicos, tem bateria e tem YouTube. Então você vai estar mutando basicamente tudo que sai para esses retornos, né? Aqui você tem um mute do seu subgrupo, aqui você tem um mute do seu VCA, e aqui você tem a opção de... Aqui você tem um monte de efeitos, né? Você pode mutar o efeito, às vezes está um delay, tipo, você coloca normalmente delay não, reverb na pessoa quando está louvando, e aí você quer tirar quando usa o mesmo microfone para poder alguém falar, para não ficar aquele reverb estranho, parecendo que está um eco infinito. Aí você pode mutar apenas o efeito e soltar quando uma pessoa usar o mesmo microfone para poder louvar, e você faz a sua configuração de efeito ali para poder soltar. Então depende muito. Lá a gente tem microfones para louvor e microfones para pregação, então a gente acaba não utilizando um multi para poder ficar soltando, abrindo, tá? A gente já define ele por canal, e aí o microfone que é para louvor, ele já tem os efeitos dele lá, tipo, e é sempre assim, a gente não muda. Aqui você tem multigroup. O que é um multigroup? Vamos supor que você tem ali a bateria, por exemplo. Você soltou a bateria e você quer multar a bateria. Não dá para você ir lá, tipo bumbo, chimbal, caixa e ir multando. Você define isso como um grupo, tá? Então vou colocar o 1, 2, 3, 4, 5, 6 em um grupo, que aí você consegue fazer isso. Ó, tá vendo? Ele fica aqui, ó, 1. Aí você vai lá no canal, na porta, tá? E você coloca, ó, multi 1, tá? Você tem 6 grupos de multi para você definir. Então, uma vez que você colocou o multi, vamos supor que o multi 1 aí venha a ser bateria, por exemplo. Toda vez que você der multi 1, ele vai fechar todos os canais relacionados à bateria, tá? Então, multi 2, é coral, multi 3, grupo de louvor, multi 4, a banda inteira. Então, você pode, além de colocar a bateria junto com a banda, você pode também estar definindo tipo o grupo inteiro, guitarra, baixo, teclado. Quando você der um multi aqui definido o seu grupo, ele vai dar multi na banda toda, tá? E aqui embaixo você tem os volumes individuais, tá? E volume também de efeito, que é a parte do FX. Embaixo dessas opções tem o solo. Se você estiver usando um fone de ouvido direto da mesa, toda vez que você clicar na opção solo, tá, vai subir para você apenas o áudio do que você está clicando, somente dessa, só dessa, tá? Então assim, eu quero ouvir apenas o que está saindo no 5, então eu clico solo, vai sair só o volume do 5, tá? Eu quero ouvir agora o que está saindo do 3, solo, apenas vai sair o que está, ou você vai ouvir, né, no seu fone de ouvido, que está saindo no canal ali, o que está modulando no canal 13, tá? São essas opções que você tem nessa primeira tela. Na segunda você tem ali uma forma diferente também de visualizar cada canal, porém ele te dá um segundo ponto, que aí é a parte de equalização, né? Onde você consegue estar colocando aí, ajustando o seu ganho, você consegue estar vendo o subgrupo, o seu VCA, a parte de visualização, que é super importante, tipo, configurar isso aqui para você, tá?
E aqui embaixo você consegue também estar fazendo a sua equalização ou usando um preset já pré-definido pela própria Maqui. Então, às vezes você vai, esse canal 1 é um canal de louvor, então eu vou pegar aqui e ele já faz ali tem um preset dele, né? E aí eu vou falar dele individualmente, é o próximo, né? Então aqui você consegue visualizar em uma figurinha o trim, né? Que é uma forma de brilho, você tem, e o seu ganho, tá? Que são duas coisas diferentes. Normalmente mesa analógica, dificilmente você tem o trim em mesa analógica, mas em algumas mesas digitais também é difícil aparecer. Eu acho que as 3 que eu tive contato, apenas a Maqui que tinha o trim, ou tem outra nomenclatura nas outras mesas, tá? Mas dessa forma vindo o trim é a primeira vez que eu vejo assim na Maqui. E aqui você tem o Phantom, né? Que você pode utilizar. Então essa figurinha ela vai te mostrar isso. Aqui, quando você clica, é a equalização, onde você consegue equalizar tipo a banda, são definidas 4 bandas aqui, você consegue definir, tá? E aqui a parte de gate e compressor, tá? Aqui você tem a parte do pan, que é essa opção, que aqui basicamente é você jogar para o lado direito ou para o lado esquerdo. Esse é o pan, né? E aí você tem um multi, que você faz o multi individual, ou você pode ir lá no multi aqui e definir multi 1, tá? E vocês estão 6 grupos aqui, você pode chegar no multi 1, o que você definir, né? Para quando você definir. E não quer dizer que, tipo, às vezes eu posso usar, por exemplo, tá aqui do 1 ao 6, e aí eu quero criar um multi 2. Eu posso definir também para ele desligar o multi 1, tá? Não tem problema eu repetir ele. Eu posso repetir, inclusive, o mesmo microfone 6 vezes, não tem nenhum problema. E aqui você tem a modulação, tipo de aumentar ou diminuir o volume, tá? Que aqui é um pouco mais didático, então você pode... hoje a gente utiliza uma tela da Dell e ela é touch, então é mais fácil de mexer, mas se vocês estão utilizando com mouse, você pode tanto mexer por aqui, ou se você quer chegar num número padrão, tá? Você clica aqui na parte de cima e aí você digita o número, lembrando, tá? Que acima do 0, ó, é positivo, e abaixo do 0 é negativo. Então, se você quiser colocar, por exemplo, um 3 e você esquecer do menos, né? Ele vai aumentar demais. Então, ele vai subir. Então, assim, se você quiser, tipo, um menos 3, aí você tem que dar lá o seu menos e colocar 3. Aí ele vai descer um pouquinho, tá? Então, lembra sempre de colocar um menos, se você quiser menos que 0, é óbvio. E aqui a parte de solo, tá? Onde você apenas escuta ele no seu fone de ouvido, tá? Então, ali já acende, ó, ele faz referência que esse botão você consegue encontrar algumas configurações dele, tá vendo aqui, ó, tá? A gente vai chegar lá. E aqui você tem a opção do canal, que é você definir um nome. Então, eu vou colocar um exemplo, vou colocar louvor, tá? Aqui você apaga o nome, ó, quando você apaga, ele volta o padrão de fábrica ali, né? Opa. E aqui você avança os canais, caso você queira continuar com o mesmo pop-up para ir editando, tá? Você clica aqui, eu vou colocar louvor, vou colocar em maiúsculo, louvor, tá? E aí você vai pro lado, vai pro próximo, vou colocar, sei lá, guitarra, e do lado eu vou colocar baixo, só para ilustrar para vocês. E aí você tem aqui uma segunda opção, que é a imagem. Você pode usar tanto a câmera para poder tirar uma foto e colocar, quando você pode usar a livraria deles, tá? Tipo, a sua, na verdade, né? E colocar uma foto que já existe na sua galeria de fotos. Como você pode selecionar um ícone. Então, por ser grupo de louvor, eu coloco tipo uma pessoa. E aqui, em imagens, eu coloco ícones, eu vou colocar uma guitarra. E aqui, obviamente, um baixo. Opa, essa aqui é concha. Tô
colocando um baixão aí. Tá aqui. Aqui você tem a parte de cores que você pode estar definindo, então vai pintar a parte de baixo, tá? Colocar amarelo e colocar... Opa, não, rosa não. Colocar um vermelho, rosa já tem. Então, você pode estar colorindo aí os canais individualmente, né? Parte de colors, imagens, você tem show imagens aqui que ele vai abrir se tiver todas as imagens que você, ou se não, se você quiser apagar, você vem aqui clear, ele vai apagar, só vai aparecer o nome, tá? Lá a gente deixa com um íconezinho para poder ficar mais bonitinho. E aqui você tem a parte de que assim, que aí você pode pegar os nomes, né, que já existem. Então são nomes meio que universais para poder usar. Então assim, eu vou usar aqui voz. Então eu vou definir, tipo, opa, deu uma travada. Isso aqui mesmo. Deu uma bugada aqui no meu. Não foi. Na parte de... não, foi aqui, ó. Tá aqui, Vox, tá vendo? Nome. Só você arrastar e ele vai, tá? Tá aqui baixo, deixa eu ver onde... Bom, não vou ficar procurando para não demorar também. Mas aí você pode usar os nomes que já existem, tá? Ou você pode ir lá também. Eu acho meio... Você pode definir o nome que você quiser, na verdade. Não precisa usar o banco de dados dele para poder ter esses canais, né? Então, assim, não precisa. Aqui são os ícones, cores e show. Ele vai abrir para você tudo que basicamente a gente já falou anteriormente, tá? E aqui são os presets. Então, aqui é voz, eu posso... Opa, não. Eu posso procurar aqui voz, tá? E defino. Ele vai abrir um preset inteiro para voz, tá? E aí eu posso fazer aqui de baixo, usar o preset, vou lá em baixo, e ele vai... preste atenção que ele muda a parte de equalização também, tá? Porque ele está usando um preset, inclusive ele usa o preset já pré-definido de baixo, ó. Aqui você pega a equalização toda flat, reta. Quando você pega a opção e você define um preset de guitarra e coloca elétrica, ele automaticamente ele vai fazer um ajuste, tá vendo? Ele faz um ajuste de equalização também. Mas a parte de ganho e trim é você que faz, então ele mexe daqui para baixo. Então, mas não mexeu na parte de gate compressor. Também são configurações que você tem que fazer, porque aí depende do ambiente que você tá, da acústica também do ambiente, tá? Então, esse canal é basicamente isso, porque isso daqui se repete nos 32 canais, então não tem muito o que dizer disso. Depois a gente detalha cada um, aí eu vou falar sobre ganho trim, sobre essa parte de grupos, subgrupos, VCA, multiview, tá? E aí vem a parte de equalização, a parte também de gate e compressor, tá? E aí vamos detalhando individualmente cada um deles. Aqui para finalizar, você tem o individual, na verdade que é essas configurações de forma individuais, tá? Por canais. Então vamos começar do primeiro aqui. Primeiro você tem o ganho subindo, né? Arrastando para cima ou para baixo, você consegue ter essas opções. Aqui a equalização, aqui você tem tipo a parte de gate e compressor, e aqui você tem a parte de volta, na verdade, né? Volta para o primeiro. Então são 3 abas, tá? 1, 2, 3, voltou, tá bom?